Eu vou começar falando para vocês um pouco sobre o que é a cinética química. A cinética química é um ramo da ciência que estuda a velocidade das reações químicas e os fatores que influenciam essa velocidade. Bem, a cinética química ela é uma das aplicações que a gente pode ver da química no nosso dia a dia. Porque muitas vezes as pessoas podem pensar que a química é só algo que você vê nos laboratórios com vários instrumentos, equipamentos e substâncias inacessíveis. Mas não, a cinética química é um exemplo claro de que a gente pode estar utilizando a química no nosso dia a dia. Por exemplo, ao colocar os alimentos na geladeira. Uma vez que colocamos os alimentos na geladeira, a temperatura vai ser reduzida. E a queda de temperatura vai fazer com que essas moléculas desses reagentes, que são dos alimentos, eles se movimentem menos, ou seja, vai haver uma menor quantidade de colisões. Não havendo essas colisões, essas substâncias elas vão reagir numa menor quantidade, ou seja, ela vai ficar mais tempo sem reagir, havendo assim a conservação do alimento. Já quando a gente coloca os alimentos para cozinhar, por exemplo, também numa panela de pressão. Ao colocar o alimento numa panela de pressão, há um aumento da temperatura e assim as moléculas dos reagentes elas passam a se agitar. E essa agitação vai provocar um maior número de colisões e assim havendo a maior reação, no caso. Vai haver a reação em um menor período de tempo. Pois bem, tomando um pouco do conceito que já foi falado, o que uma reação precisa para acontecer? Ela precisa que as suas moléculas entrem em choque. Esse choque precisa estar bem orientado, promovendo assim um rearranjo atômico. Ou seja, ela vai precisar de uma energia que faça com que haja esses choques. Essa energia é chamada de energia de ativação. Então, onde vai entrar o catalisador dentro dessa reação? No caso, como ele vai favorecer o aumento da velocidade? Uma vez que o catalisador está presente numa reação, ele facilita os choques, ou seja, ele vai encontrar um novo caminho para a reação, de forma que vai haver a diminuição da energia de ativação, aumentando assim a velocidade. Alguns exemplos de catalisadores são as enzimas biológicas, ou seja, saliva e suco gástrico, por exemplo. São duas enzimas encontradas no nosso corpo que vão fazer a quebra dos alimentos. Nestas enzimas existem sítios ativos, onde as moléculas dos reagentes vão se conectar. E a partir daí, essas enzimas vão favorecer as colisões, diminuir a energia de ativação para essa reação de quebra, favorecendo assim a quebra dessas substâncias, fazendo com que ela aconteça de uma forma bem mais rápida. Neste gráfico, a gente pode observar a energia, a variação da entalpia pelo tempo. Então, o que a gente tem aqui? Na primeira curva, a gente pode observar a reação sem o catalisador. Quando é sem o catalisador, a energia necessária ela é muito maior. Sendo assim, o tempo necessário para que essa reação ocorra também é bem maior. Neste segundo caso, a curva em azul, nós temos a reação com a presença de um catalisador. Assim, a energia de ativação é bem menor, ocorrendo assim a reação em um menor tempo. Outro fator importante que a gente deve destacar sobre os catalisadores é que eles não alteram o equilíbrio químico. O que seria esse equilíbrio químico? Quer dizer que, ao colocar o catalisador numa reação, a quantidade dos reagentes vai ser equivalente à quantidade dos produtos. Não vai haver uma alteração no rendimento.
E outro fato que a gente deve destacar é que a quantidade do catalisador permanece a mesma no início e no final da reação. Bem, resumindo tudo que já foi falado até agora, a gente tem o conceito de catalisador como sendo toda e qualquer substância que altera o mecanismo de uma reação, encontrando assim um novo caminho em que vai estar favorecida as colisões, os choques, que estão bem orientados, favorecendo assim a diminuição da energia de ativação e o aumento na velocidade da reação, sendo que não vai haver alteração do equilíbrio químico no rendimento dessa reação e a quantidade de catalisador vai permanecer a mesma no início e no final da reação. Agora, iremos dar início ao experimento da decomposição da água oxigenada usando a enzima catálise da batata como catalisador da reação. Primeiramente, vamos distribuir a água oxigenada nos 2 recipientes em quantidades iguais. Distribuindo. Depois de colocada a água oxigenada, agora a gente vai adicionar a batata em um dos recipientes e vamos ver o que vai acontecer. Eu vou ter que editar tudo direitinho.